E o vídeo de hoje que eu quero falar é que nada acontece por acaso. Pelo menos é a minha visão. Nada acontece por acaso e nem tudo é coincidência. Às vezes a coisa acontece porque tem que acontecer. Às vezes é um relacionamento, é um emprego que você perde. Aí você vai ficar se questionando, né? Ai, por que eu perdi esse emprego? Ai, nunca meu relacionamento tá certo. Eu sou um dedo podre para relacionamento. Eu já perdi emprego de, assim, quase me descabelar, sabe? De ficar muito, mas muito triste mesmo, muito triste. Mas depois eu vi que lá na frente, Deus tinha uma coisa tão boa para mim, tão boa. E o emprego que eu não estava suportando mais. Eu não queria mais ficar naquele emprego. E eu fui mandada embora, né? Deu tendinite e tal, eu fui mandada embora. E eu falei assim, e agora, o que eu faço da minha vida? Porque eu só tinha aquele lugar para tirar meu sustento. Então eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha vida? E eu estava pelo INSS, continuei pelo INSS por 2 anos. O que eu fiz? Eu fui estudar, fiz concurso, passei no concurso e hoje eu sou concursada. E por que aconteceu aquilo? Porque se eu tivesse continuado no emprego, não tivesse me dado a tendinite, se eu não tivesse sido mandada embora, o que ia acontecer? Eu estaria até hoje enterrada naquela fábrica de costura, um lugar que eu odiava. E o lugar que você odeia vai te consumindo por dentro. A sua mente vai consumindo. E não é bom você estar num lugar que você não gosta. É a mesma coisa, um relacionamento. Se o relacionamento não está dando certo, por que ficar dando murro em ponta de faca? Por que continuar nesse relacionamento? Ah, mas se eu terminar, depois vai que eu não encontro ninguém. Você não vai saber. Você não vai saber se você continuar dentro desse relacionamento, às vezes tóxico, às vezes até que a pessoa te agride, mas você continua com medo de ser sozinha, com medo de estar sozinha, com medo de não encontrar ninguém na vida. E não é assim. Para você conseguir outra coisa, você tem que deixar aquela coisa velha para trás. Você tem que deixar o velho pro novo entrar na sua vida. Só assim que a gente consegue andar para frente, né? Porque senão a gente só vai ficar no mesmo lugar plantado igual uma árvore. Que eu sempre falo, né? Que nem árvore, mas fica plantada, né? Se a pessoa quiser, vai lá com o trator, tira a árvore e leva para outro lugar. E por que você ficar nesse lugar? Por que você ficar nesse emprego que te machuca tanto, 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 e você só tá te corroendo? Então, às vezes acontece de ser mandada embora, ser demitida, e a gente cai no desespero, é lógico, porque fala, nossa, era o meu sustento. É o meu sustento esse emprego. E como que agora eu vou fazer? Só que tem uma coisa tão boa lá na frente, tão boa. E são em várias situações, gente, várias situações. É em amizade. Ah, se aquela pessoa era tanta minha amiga, por que ela deixou de ser minha amiga? Por que ela me tratou desse jeito? É só uma forma de você abrir o olho que aquela pessoa não era sua amiga. Coisa nenhuma. Ela só estava te usando. E você achando que ela era sua amiga. Você não abre espaço para outras pessoas entrar. Então você ficou dependente daquela pessoa. Sabe quando você fica dependente daquela amizade? Só que a amizade estava vindo só da sua parte. Porque eu falo assim que amizade, relacionamento, tudo tem que ser uma via de mão dupla. Quando é uma via de mão única, não existe amizade, não existe relacionamento. Quando você só se doa para a pessoa e a pessoa não se doa para você, não é relacionamento, não é amizade. Então, opa, tem que acender um alerta na sua cabeça. Opa, tá errado. Só que às vezes você acostuma. Sabe quando a gente pega aquele costume de ficar naquele lugar sofrendo, naquela mesmice, com medo? E é o medo que nos paralisa, sabe? Paralisa de não conseguir encontrar outras coisas novas. E se você sair desse relacionamento que está tóxico, está ruim, e não arrumar outra pessoa? E daí? Porque eu falo assim, sempre eu falei, saiu de um relacionamento ruim, não já vai pulando em outro relacionamento, senão você vai ficar pulando de galho em galho. Não, se cure primeiro. Se cure, se ame primeiro. Porque você pode pensar assim, nossa, mas eu vou viver sozinha. Gente, é solitude. Solitude. Solitude e solidão é uma coisa diferente. Você viver a sua solitude, você se amar,
é a melhor coisa que existe. Você fazer as coisas para você, você fazer as coisas por você, não pensando no outro. Ai, que roupa que eu vou usar porque o outro pode falar isso de mim. O que eu vou fazer que o outro pode falar? Não, você é a sua solitude, você vai fazer as coisas para você. Agora, a solidão é uma coisa diferente. A solidão é completamente diferente. A solidão você fica triste, você acaba caindo até em depressão, né? É que você não gosta de viver na solidão. Mas tem o tempo de você ficar na solitude, de você se reencontrar e o tempo de você sair e arrumar outra pessoa. E às vezes você não precisa nem sair para arrumar outra pessoa. Ela vai aparecer, sabe? Porque eu falo, quanto mais a gente corre atrás das coisas, pior fica. Então a pessoa vai aparecer na sua vida. Então por isso que eu falo que nada na vida da gente acontece por acaso. Nada na vida da gente acontece, é uma coincidência. Não. Sabe, você, porque eu fui mandada embora daquele emprego por causa que. Não, não aconteceu por acaso. Aconteceu porque Deus tinha uma coisa melhor lá na frente para você. Muitas vezes você vai sair de casa e acontece do carro quebrar ou alguma outra coisa que acontece que atrapalha você sair, né? E você pode falar assim, nossa, mas estava marcado, eu ia sair. Às vezes você não saiu porque lá na frente ia acontecer alguma coisa, ia acontecer algum acidente e foi um livramento para você. Então você tem que colocar tudo isso como um livramento. E às vezes a gente só reclama. Na vida a gente só sabe reclamar. Ah, porque não deu certo isso por causa disso, porque não deu certo isso por causa disso. E muitas vezes eu reclamei. Eu reclamei muitas vezes, porque não deu certo isso, porque na minha vida nunca dá certo, porque minha vida é sempre assim. E depois eu via que tinha uma coisa tão boa lá na frente. Eu fui mandada embora de três empregos, né? E eu falava assim, gente, mas o que que eu fiz? Eu tô trabalhando tão direitinho, só que foi as escadas para eu subir. Eu tive que descer os degraus, tive que descer para subir a escada, para alcançar outro patamar, para conseguir outro emprego. Porque tem hora que você tá naquele lugar e não é mais aquele lugar para você. Já deu, já deu aquele lugar. Você não aguenta mais, mas parece que você assim enraizou naquele lugar. Você criou raiz. Só que você não suporta mais. Então tem hora que eu falo assim, né, sempre que tem, igual na Bíblia fala, que tem hora de plantar e tem hora de colher. E a gente vai plantar, a gente vai esperar e depois a gente vai colher. E tem uma que eu peguei aqui de um livro, e eu vou ler para vocês. Nada na vida é por acaso. Cada pessoa que você conhece tem um propósito. Uns testarão você, outros te usarão e alguns te ensinarão. E ainda existirão aqueles que despertarão o que é de melhor em você. Então todos, eu falo assim que todos na vida, todos que a gente encontra na vida, sempre vai levar um pouquinho de nós e vai deixar um pouquinho dele. Que a pessoa vai deixar, que você vai parar e vai falar assim, nossa, eu vou ter que rever as minhas amizades, eu vou ter que rever os meus relacionamentos, que é coisas que vão te ensinar a você trilhar um caminho melhor. E tem outras pessoas que vão aparecer na nossa vida, que vai ensinar tantas coisas boas para nós, tantas coisas boas, que isso vai nos ajudar tanto no futuro, tanto, que vocês não fazem ideia. Então, gente, tudo que acontecer na vida de vocês, tudo, não reclame, entregue na mão de Deus. Porque a partir do momento que eu entreguei na mão de Deus e falei, Deus, faça da minha vida o que tu achar melhor. Quando eu entreguei na mão de Deus, eu vi que as coisas foi tudo encaminhando certinho. Porque eu não estava gostando de estar no lugar que eu estava. E eu sinto que agora, eu tô falando assim de coração, sabe? Eu sinto que agora o ciclo também está se fechando para mim. Eu não estou gostando mais de estar no lugar que eu estou. E só estou esperando a minha aposentadoria, né? Que daqui uns 3 anos vai sair. E tá complicado para mim. E não é assim pelas pessoas, não é pelo emprego, é por cansaço mesmo, sabe? Quando você está cansada, cansada de fazer as mesmas coisas todos os dias, cansada de tanta cobrança.
Então eu sinto assim que o ciclo está se fechando. Só que eu sei que quando o ciclo está se fechando, é porque outro ciclo novo está se abrindo. Eu tenho certeza disso, que outro ciclo novo vai se abrir na minha vida. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. Para mim, assim, os vídeos que eu faço e tocar uma alma, um coração, para mim, está ótimo. Está ótimo, porque tem vídeos que eu faço, pega as boas visualizações, e vídeo que eu faço e não pega as muitas visualizações, né? Então eu falo assim, só que o ensinamento que eu passo, eu não sou psicóloga, nada, trabalho na área da enfermagem, mas eu passo dos relatos da minha vida. Eu sei que muitas pessoas já passaram o que eu passei. E se ensinar uma pessoa, para mim, já está muito bom. Para mim, alegra o meu coração. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, comente, que é muito importante, né, pro vídeo. Se inscreva, que também é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.